a França será o principal foco da resistência ao acordo de livre comércio assinado entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo entre o Mercado Comum do Sul e a União Europeia está sendo criticado mesmo dentro da bancada majoritária do presidente Emmanuel Macron. A estimativa é que os consumidores europeus economizem 4 bilhões de euros por ano, mais de 17 bilhões de reais, em impostos de importação que serão eliminados, mas agricultores, ecologistas e sindicalistas são contra. O grande temor dos europeus está na abertura do mercado agrícola. Com esta abertura, o Mercosul vai poder exportar para a Europa a cada ano 159 mil toneladas de carne bovina, 180 mil toneladas de carne de frango, 45 mil toneladas de mel, 180 mil toneladas de açúcar e 60 mil toneladas de arroz. Não é muito se a gente comparar com o consumo europeu. Os europeus consomem a cada ano 8 milhões de toneladas de carne bovina e 14 milhões de toneladas de carne de frango. Esses números eu vou colocar no meu blog. Se você quiser, basta consultar lá depois. No final deste comentário eu dou o endereço. Os europeus veem riscos para a segurança alimentar e não veem garantias de avanços ambientais com as contrapartidas de preservação da natureza oferecidas pelo bloco sul-americano. A resistência francesa está hoje na manchete de Le Monde, o jornal mais importante do país. Ao assinar o acordo, o presidente Emmanuel Macron afirmou que todas as preocupações da França haviam sido contempladas. Anteontem, em Bruxelas, a capital da União Europeia, Macron advertiu contra tendências neoprotecionistas. Mas o presidente francês está vulnerável depois da revolta dos coletes amarelos, que nasceu no interior, em zonas rurais, onde os moradores não queriam pagar mais pelo óleo combustível, dentro dos planos do governo Macron para reduzir o consumo de combustíveis fósseis e combater o aquecimento global. Os críticos alegam que o imperativo econômico da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, é negociar acordos de livre comércio para criar mais oportunidades para as exportações do bloco. Mas toda negociação exige concessões. A comissária europeia de comércio, a sueca Cecilia Malmström, que negociou o acordo, alega que o desafio da mudança do clima não será vencido sem o comércio e o desenvolvimento sustentável. Além da mudança econômica, o acordo tem objetivos políticos, como manter o Brasil no Acordo de Paris sobre mudança do clima e pressionar o governo Jair Bolsonaro a adotar políticas sociais e ambientais dentro dos padrões europeus. A maior resistência está no setor agrícola. Para o presidente da Federação Nacional Bovina da França, Bruno Dufayet, os criadores do Mercosul já são ultracompetitivos. Então, qual o interesse em reduzir as tarifas de importação quando sabemos que sua produção não atende aos critérios impostos na Europa, disse ele. Os escândalos sanitários e de corrupção denunciados no Brasil nos últimos anos são citados pelos inimigos do acordo, especialmente o escândalo da JBS, maior exportadora mundial de carne bovina, que subornou 1.824 políticos. A Comissão Europeia afirma que as normas europeias de segurança alimentar não vão mudar e deverão ser respeitadas em todas as importações. Assim, produtos agrícolas tratados com pesticidas proibidos na Europa estariam incluídos, bem como os transgênicos e as carnes de animais que receberam hormônios durante a criação. Hoje, mais de 90% da soja e quase 90% do milho produzidos no Brasil são transgênicos. Mas a maioria dos portos dos países membros da União Europeia não estão capacitados a fazer o controle alfandegário necessário. Um relatório de dezembro do ano passado constatou que nenhum exame sobre presença de hormônios em carnes foi realizado nas fronteiras da França. Os exames sobre antibióticos só foram feitos em carnes de ovelha e de cavalo. Com o aumento das cotas de importação e os problemas da fiscalização, os riscos de fraude serão muito maiores. A agricultura intensiva do Mercosul usa grande quantidade de produtos químicos e farmacêuticos. Desde janeiro, o governo Bolsonaro aprovou 239 novos agrotóxicos, inclusive várias substâncias proibidas na Europa, como a atrazina, um herbicida. Os pecuaristas brasileiros são os maiores consumidores de antibióticos para animais, depois da China e dos Estados Unidos. O risco para os europeus é de deterioração da qualidade da comida.
Na opinião da diretora da organização não-governamental Foodwatch, o Observatório da Comida, Karine Jacquemart, o acordo tornará mais difícil estabelecer novas normas na Europa, novas exigências de etiquetagem ou regras mais estritas para certos insumos. Os países do Mercosul poderiam recorrer à Organização Mundial do Comércio, a OMC, o que levaria a um rebaixamento das normas europeias ao longo do tempo. A questão ambiental é também uma preocupação central dos europeus. O acordo foi vendido como uma maneira de forçar o governo Bolsonaro a não sair do Acordo de Paris. Pelo acordo, o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2025 em 37% em relação a 2005, a acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e a replantar 12 milhões de hectares de florestas. Os críticos do acordo argumentam que os mecanismos de fiscalização dos aspectos ambientais são frágeis. Em caso de não cumprimento, o acordo prevê consultas governamentais. Se essas consultas não derem resultado, será criado um painel de especialistas independentes que faria apenas recomendações. A verdadeira fiscalização das normas ambientais do acordo estaria nas mãos dos consumidores europeus, que poderiam boicotar produtos do Mercosul que não atendessem às exigências da União Europeia. Entre 1985 e 2017, o Brasil destruiu uma área da floresta amazônica do tamanho da França. No mês passado, o primeiro da estação em que chove menos na região desde a posse de Bolsonaro, o desmatamento aumentou em 88%. Para Mathilde Dupré, do Instituto Veblen, especializado na economia da transição ecológica, tendo em conta a política catastrófica do Brasil para o clima e a biodiversidade, é injustificável oferecer ao país vantagens comerciais. É preciso, ao contrário, disse ela, bloquear o acesso ao mercado europeu de produtos como soja e carne bovina que contribuem para o desmatamento. A Comissão Europeia fez um estudo sobre o impacto do acordo na emissão de gases de efeito estufa, ainda não divulgado. Samuel Lerré, da Fundação Nicolas Hulot para a Natureza e o Homem, na hora da emergência climática, a prioridade é utilizar as trocas comerciais para estimular a transição ecológica e não assinar um acordo com um país cujas políticas vão contra este objetivo. As críticas injustificadas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao Fundo Amazônia e a sua tentativa de usar o dinheiro doado pela Noruega e pela Alemanha para indenizar os matadores deixam claro o desinteresse do atual governo brasileiro diante da destruição da floresta. O Fundo Amazônia pode acabar. As declarações do presidente falando em psicose ambientalista, do ministro do Meio Ambiente, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Dias, e do ministro da Segurança Institucional, General Augusto Heleno, afirmando que o Brasil preserva a natureza, conspiram contra a aprovação final do acordo, que depende da ratificação pelo Parlamento Europeu e por todos os parlamentos dos 32 países envolvidos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.